O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator daquele inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca, e que não obedeceu o devido processo legal, e que persegue as pessoas por crime de opinião, está cobrando do Ministério da Justiça a extradição de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Foi para lá porque senão ele estaria na cadeia, como foram presos outros 2 jornalistas, né? Tem um que ainda está de tornozeleira até hoje. E, bom, mas lá no início, quando pediram a extradição, eu disse, duvido que os Estados Unidos dê extradição. Os Estados Unidos têm uma tradição de não devolver ao país de origem perseguido político. Vai ter que rebolar o governo brasileiro para explicar que não é perseguido político, que ele é um perigo para a democracia brasileira. Vai ser muito difícil, porque ele não é guerrilheiro, não é sequestrador, não fabrica bomba, não ameaça enfiar a faca na barriga de candidato, enfim, não é assaltante, não pratica sabotagem, né? Ele fala, não tem papas na língua. Por que o ministro ontem acabou insistindo com o Ministério da Justiça? Porque no sábado ele deu uma entrevista para um grupo de Encantado, Rio Grande do Sul, o Helenão, né? E provavelmente chegou aos ouvidos do Supremo. Agora, como é que fica o governo brasileiro pedindo a extradição? Os americanos vão dizer assim, puxa, o governo brasileiro está perseguindo esse jornalista. Como é que o governo brasileiro vai explicar que não é o Poder Executivo, que não é o Ministério de Relações Exteriores, nem o Ministério da Justiça, nem o Presidente da República, nem o Congresso Nacional, que é o ministro do Supremo? É uma coisa difícil de explicar para um país que tem uma tradição de dar asilo político. Bom, vamos em frente. Por falar em política externa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é uma grande estrategista, né? O que ela tem feito nesses 3 anos é abrir mercados para a agricultura brasileira, para não ficar dependendo de um só. Ela já abriu 200 mercados novos. E ontem anunciou que estava abrindo o mercado do Canadá para a carne brasileira, bovina e suína. É bom a gente lembrar que o Canadá, em contrapartida, é um dos maiores produtores, talvez o segundo, depois da Rússia, de potássio. E nós precisamos importar 95% do potássio que é necessário para as nossas terras, para produzir alimento. Dos outros fertilizantes, do nitrogênio, dos nitrogenados do fósforo, dos fosforados, nós precisamos aí de 80%, 85%. Então, ela está sendo uma grande estrategista no momento em que a guerra no leste europeu prejudica os mercados, prejudica o abastecimento. Nós somos o maior importador do mundo de fertilizantes. Por isso eu digo, nós temos que conseguir o máximo possível de suficiência interna de fertilizante. Bom, uma nota política. O Lula não quer saber mais de falar em golpe contra a Dilma. O golpe, né? Contra a Dilma. Ele já está falando em impeachment. Por quê? Porque ele está conversando com quem votou pelo impeachment da Dilma. A Rádio B do Paraná perguntou para ele numa entrevista, mas o senhor está conversando com gente que votou pelo impeachment da Dilma. Aí ele respondeu, olha, se eu tivesse que conversar só com quem foi contra o impeachment, eu não teria ninguém para conversar. Então, por isso ele está indo atrás aí do Kassab, do PSD, do Renan Calheiros, do MDB, né? Do Alckmin, do PS, que era do PSDB. Né? Lula conhece as ruas. Então ele não acredita em pesquisa, ele acredita na rua. Então, por causa disso, ele está fazendo aquilo que Churchill disse que faria na Segunda Guerra,
Ele disse: eu me aliaria até com o diabo para combater Hitler, né? E é o que o Lula está fazendo, uma espécie assim de desespero. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas, sempre inovando para você. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.